Boa noite. É sempre um prazer voltar à nossa casa com a irmã Uniluz. Trazemos o abraço fraterno de nossa instituição, o Grupo Espírita Francisco de Assis, que fica logo aqui em Piedade. Bem, eu conversava com as meninas enquanto a gente estava aqui na preparação, que eu disse assim, que na próxima vez, quando me ligarem para eu vir fazer a exposição, antes de eu dizer sim, eu vou perguntar o tema. Minha gente, vocês viram o tema? Pense na dificuldade sobre esse assunto. Porque eu creio que, para falarmos, nós temos que estar impregnados disso. E eu sou um ser inferior. Vocês já fiquem logo sabendo. Tudo que eu vou dizer aqui, eu estou falando para mim. Porque esse tema é muito difícil. Eu tive dificuldade, para todos nós, né? As meninas me encorajando. Minha gente, a coragem de mudar é uma coisa muito complicada, não é fácil não. Aí eu fui buscando conteúdo, subsídios, lendo a respeito e vendo o quanto eu estou atrasada. O quanto eu sou pequena, não só no físico, mas no espiritual. Minha gente, eu prometo que eu vou fazer o melhor o que eu puder, mas que não é pauta de minha prática, porque ainda sou muito falha. Mas vamos lá. Aí alguém dizia lá dentro que a gente está no mesmo barco. Menos mal. Vamos embora. Vamos lá. Então, essa imagem já está traduzindo alguma coisa para nós, né? Essa formiguinha tão forte, tão corajosa, ela levanta, né, aquele elemento que para ela tem um peso absurdo, e como se ela estivesse dizendo, eu consegui. Eu consegui. Então, a formiguinha é um inseto, que é um serzinho bastante forte, muito resignado, determinados. Eles têm um grande trabalho, né, na sociedade do reino inferior, que favorece a nós que somos superiores. E ela, então, está mostrando para nós que ela conseguiu. E nós? Vamos lá. Eu busquei um material que foi do 30º Congresso Espírita de Goiás, com Divaldo Pereira Franco, com o tema Vida, Desafios e Soluções, que foi em 31 de maio de 2017. Então, ele é bastante atual, não é? E eu tentei saber assim, sobre nós. Vamos ter que falar de coragem, então precisamos entender um pouco o campo que nós estamos transitando. E eu pensei, sim, nós vamos falar de coragem, mas nós precisamos de coragem exatamente para o quê? Qual é o respaldo que nós precisamos? Eu encontrei essa tradução, eu retirei do conteúdo de Divaldo esse trechinho, formando essa pergunta. Quais os desafios da humanidade no momento? Como se nós estivéssemos perguntando a Divaldo. E do recorte da fala dele, eu tirei o seguinte, que a era moderna, ela destruiu as tradições, desarticulou a família e olvidou a solidariedade. Surgiu o sexismo, o individualismo e o consumismo. Ele já começa assim, com tudo, né? Ele disse que a nossa era é uma era moderna. E que nós destruímos, desarticulamos as tradições. Que nós derrocamos com a família. Ou seja, o alicerce da família, ele está com fissuras. E ainda olvidamos, deixamos de lado, falamos mal, não damos a devida importância para a solidariedade. E incentivamos o sexismo, o individualismo e o consumismo. E eu, poxa, já começou assim, Divaldo. Tinha que ser nosso querido e amado Divaldo. Ele está dizendo que as nossas tradições estão desarticuladas. A desarticulação é quando uma engrenagem ela tem uma fluência, e naquela fluência, por alguma razão, imaginemos que tem uma correia dentada, né? E que um dos dentinhos, então, está quebrado, então ela tem um tac, tac, tac. Não é assim? Está desarticulada.
nossas tradições estão desarticuladas com a afetação direta da família. Isso sob nossa responsabilidade. Estamos deixando a solidariedade de lado. E estamos nessa busca expressiva e enfermiça do sexismo, do individualismo e do consumismo. Ele nunca deixa barato, né? Ele sempre, quando coloca, ele coloca com muita firmeza, muita propriedade e nos faz pensar a respeito. Quais são as nossas tradições? As nossas tradições são aquelas que são provenientes da cultura anterior, que passa de geração a geração e que nós, então, deveríamos manter essa tradição, sempre melhorando através da moralidade, transferindo para a próxima geração. Não seria assim? E nós, então, quebramos o dentinho da correia dentada. Ou seja, alguma coisa desarticulou. Aí eu fui procurar por que ele ressalta tanto, né, essa problemática do sexismo, do individualismo e do consumismo. Divaldo, então, diz que o grande problema da nossa atualidade é o avanço da tecnologia. Segundo o nosso querido irmão, nós estamos nos distanciando de pessoas e nos aproximando da tecnologia. É muito mais fácil eu dizer algo para alguém escrevendo do que eu dizer algo para alguém olhando nos olhos, tocando na mão, sentindo o calor que vem do outro, experimentando aquela energia que o outro vai emitir. Segundo ele, essa é a nossa grande problemática. Nós estamos avançando na tecnologia, estamos nos distanciando da solidariedade. Por isso, então, a nossa tradição ela está sendo desarticulada e a família, então, sobre bases móveis. Isso significa, na transmissão da geração pela tradição, nós estamos falhando. Nós sabemos que a modernidade, ela traz facilidades, ela desmistifica, aproxima algumas coisas que antigamente eram mais difíceis. Eu me lembro que meu avô, eu não falava diretamente assim com ele, eu perguntava para minha avó, assim, onde está meu avô? Ah, ele está no quarto. Eu posso ir? Eu posso entrar? Ela me dava aval ou não? Não. Sim. E quando eu chegava lá, eu não me atirava em cima da cama. Eu chegava lá, eu chegava de mansinho. Eu chegava dizendo para ele, oi, vô, tudo bom? Ele dava uma olhadinha assim para mim e me perguntava alguma coisa sobre a escola, me perguntava alguma coisa sobre as brincadeiras lá com os primos lá no pátio da casa dele e já me dispensava também. Tá bom, pode ir. Então, não era uma relação assim, né? Hoje eu vejo que é muito diferente. As crianças, né, se penduram no pescoço dos avós, beijam, tomam conta da casa, dão ordens, né? A gente sabe que a modernidade ela traduz feições mais simplistas, né, de maior aproximação e que quebra alguma coisa, ou seja, é como se nós substituíssemos. Isso aqui não está tão bom. Nós vamos manter a tradição da relação afetiva entre pais e filhos, avós, tios, padrinhos, sobrinhos, mas só que agora um pouco melhorada. E no caso da colocação de Divaldo, ele diz que não está exatamente como nós estamos pensando que vemos, que as coisas estão numa demonstração de uma desarticulação, mas numa versão fria. Sim, a criança entra, ela se pendura no pescoço dos avós, ela beija, ela fala, ela diz o que quer, ela dá ordem, mas ela também grita. Ela também pode dizer coisas bem amargas, pode dizer coisas bem diretas, pode dizer coisas absurdas. Então, ele está dizendo que nessa desestruturação da tradição desarticulada, a família está em bases móveis. E aí, então, agora a gente começa a adentrar sobre a coragem de mudar. Eu vou fazer uma pergunta, ninguém responda para mim, viu? Responda para vocês mesmos. Quem quer mudanças?
Certo? Está feita a pergunta? Agora é que é. Quem quer mudar? Estão rindo, é? Pois é, vai começar a apertar. Então, nós queremos mudanças, não é, amiga? A gente quer mudanças, mas na posição cômoda, confortável que nós estamos. Isso poderia ser assim. Então, nós ditamos regras para situações, né? Não sei por que a prefeitura não faz assim, eu não sei por que o governo do estado não age assim, não sei por que o síndico do condomínio não faz isso. Mas é ele, sempre o outro, né? Nunca eu. Então, a gente determina situações ou imposições ao outro. Eu sou o espectador que estou me refestelando confortavelmente no meu poltronão de acomodação. Então, é quem quer mudanças. Aí a gente diz, eu. Quem quer mudar? Depende. Então, vamos ver. Eu encontrei uma psicografia com esse nome. Coragem de Mudar. A psicografia de Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles. Ela não é uma psicografia grande, ela é de 2015, ela é bem atual. E Joana de Ângeles começa a falar da nossa situação atual, da modernidade em que nós vivemos, do mundo que nós estamos experimentando, da nossa desarticulação, ela repete. Aliás, ele deve ter se inspirado na psicografia dela, né? Então, pontuações muito próximas do que teria sido a palestra dele. Aí eu tirei apenas 2 tópicos. O primeiro, muitos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre. Está dizendo o que aí? Está dizendo que os conflitos que nós vivemos é por conta do nosso padrão de comportamento. Não está dizendo que é o outro. Está dizendo que somos nós. Está dizendo que como nós nos comportamos, nós geramos conflitos. E que nós copiamos o modelo mundano. Eu faço, todo mundo faz. E tem mais, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela, né? Não mudo. Por que vou mudar? Vou mudar por quê? Eu vou mudar se eu já sou maduro, não quero quebra de paradigmas. Vou mudar por quê? Eu já sou maduro, eu sou italiano de sangue quente. Eu vou mudar por quê? Estou muito velho para mudar. Nós mesmos levantamos as paredes de obstáculo no favorecimento de nós mesmos em prol de uma mudança. Então, ela está dizendo, o conflito, o que você vive é um problema que você criou pelo conflito íntimo que você vive, você criou um padrão de comportamento distorcido, você recebe de volta o que dá. É claro, não é? Um outro pedacinho da psicografia dela, ela diz assim, estamos embriagados pelo orgulho e pelo egoísmo, deixando-se levar pelos desvarios da multidão, sem refletir a respeito do que é necessário realmente buscar-se. Nós vimos conversando pelo caminho, mediante alguns fatos que aconteceram, meu esposo e eu, como nós estamos suscetíveis. É demais. Aconteceram 2 fatos que teve 2 repercussões, e aí foi porque você falou mais firme, ou porque você não... Ou seja, assim, a gente não pode dizer nada mais para ninguém, porque o milindre é muito alto. Me incomodo por qualquer coisa, tudo me desestabiliza, eu saio do eixo por nada, porque o egoísmo e o orgulho é muito alto. O orgulho é o pai de todos, né? Quem diz assim, eu só sou orgulhoso, você tem toda a lista. Arrogância, prepotência, né? E aí vai, milindres. Então, nós estamos embriagados pelo orgulho e o egoísmo. Estamos muito melindrosos, muito suscetíveis nas nossas relações. E qualquer arranhadura causa uma problemática. Voltando à primeira frase, os conflitos que nos atingem são pelo nosso padrão de comportamento. Infelizmente, nós estamos vivendo assim. Sim, alguma coisinha no trânsito já dá um problema. Alguma coisinha na fala,
todo o resto pode ter sido bom, mas aquele pedacinho que não caiu bem, aquele pedacinho vale mais do que qualquer outro bem que você tenha feito. E também não importa muito o que se passa com você, né? Você tem que estar sempre pronto a ser doce, a ter as melhores palavras. É como se nós, na nossa interioridade, não pudéssemos sentir o que nos afeta. Eu ando nervosa, e aí então eu digo alguma coisa mais áspera. O outro não me vê assim, como alguém que passa por uma problemática. O outro me vê como alguém grosseiro, como alguém desequilibrado, que não sabe pedir, que não sabe falar. Ou seja, aí uma pessoa me mostrou um trechinho da prece de São Francisco, porque é o patrono da nossa casa, que diz assim, que é melhor nós consolarmos do que sermos consolados. Compreendermos do que sermos compreendidos, né? Melhor nós consolarmos do que sermos... Isso. Amarmos do que sermos amados. Estou recebendo aqui uma ajuda muito boa. Então, ela me destaca esse pedaço e diz, pense nisso. Não importa como o outro chega, como o outro venha, pense que é preferível ser comigo do que eu fazer para alguém. E aí começa a entrar a coragem de mudar. Nós precisamos pensar sobre nós. E eu encontrei uma frase de um pensador que faz 200 anos que ele deixou a Terra. Olha que frase. O ser humano perdeu o endereço de Deus. Ele é tão antigo que eu não encontrei nenhum busto, nenhuma imagem dele para poder colocar junto a essa frase. Só o nome dele. É Thomas Hertz. Ele diz, o ser humano perdeu o endereço de Deus. Se o ser humano perdeu o endereço de Deus, é porque nós perdemos a nossa própria identidade. Quando alguém me irrita, eu me irrito imediatamente. Então, eu entro naquele ritmo de desequilíbrio. Ou seja, quem decide a minha vida é o outro. Porque se o outro me irrita, o outro faz alguma coisa que eu me desconcerto e fico agressiva, então quem decidiu o meu dia foi o outro, não fui eu. Eu tenho que ter o domínio sobre mim. E não é como o outro age comigo que vai ser a continuação do meu comportamento. Eu sou agredida, eu agrido. Alguém me diz algo ruim, eu respondo. Alguém levanta a voz, eu grito. Então, o destempero meu, da minha desarticulação, que é um conflito do comportamento equivocado que eu alimento. Então, por isso que eu permito que o outro decida como vai ser meu dia. Aí a gente diz assim, poxa vida, eu estava tão bem, mas fulano me deixou tão nervoso, fulano me deixou tão fora de si, eu respondi, disse isso, disse aquele outro, tarará, 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 que essa parte a gente conhece bem, né? Então, aí é que está. E agora? Agora é que entra a coragem de mudar, né? Nós sabemos disso? Sim ou não? Sim. Né? A maioria diz que sim. Então, nós temos que ter o conhecimento de nós mesmos. Nós temos que sabermos que somos seres, espíritos em evolução, que experimentamos situações de reajuste, que estamos no meio social, familiar que precisamos, nos encontramos com aqueles que são os elementos necessários e apropriados para a nossa dinâmica do nosso dia a dia, são os instrumentos necessários que nos farão melhor. Sabemos tudo isso, mas só que aí a gente não tem a coragem de mudar. Aí a gente se irrita em 2 minutos, bate a porta, briga, manda longe, responde feio, bloqueia no zap, o que mais que a gente faz? Vai dizendo aí, ultrapassa no trânsito, né? Faz uma cara feia, né? Tira da lista telefônica, enfim. Aí é que entra a coragem de mudar. Tem muita gente se coçando assim. Não sou só eu incomodada. Nós precisamos saber que nós vivenciamos uma experiência reencarnatória dentro dos limites de nossa condição. Nós sabemos que
Nós temos condições de melhorar e temos desejo de vivenciar em situações, em planos melhores. Nós todos que estamos aqui gostaríamos de ter o controle sobre nós mesmos. Quem não gostaria de decidir sobre si mesmo? Quando a gente olha alguém mais equilibrado, a gente diz, poxa, como fulano é calmo. Né? Poxa, fulano não se irritou. Se fosse comigo que tivesse acontecido aquilo. Eu conversava com um amigo outro dia e nós falávamos sobre a mãe de Chico. Porque a mãe do Chico também nunca foi uma mãe muito fácil, né? Quando aconteceu o episódio em que a madrinha pediu que uma curandeira sugeriu à madrinha que alguém lambesse a ferida do joelho do filho, a ferida do joelho, ela sugeriu que fosse um menino da idade do filho dela. Aí ela pensou imediatamente, Chico. Então pronto, então na próxima sexta-feira, Chico deverá lamber a ferida do joelho, porque essa ferida é crônica, ela não melhora nunca, ela é purulenta, expurgando. Aquele conteúdo amarelado da inflamação tem que ser lambido por um menino da idade do seu filho para que a cura se faça. Aí ela avisou o Chico, né? Olha, se prepare, viu? Semana que vem, próxima sexta. Cadê o pessoal aí da tecnologia? Próxima sexta, você vai ter que lamber essa ferida. Ele disse, eu, madrinha? Sim, e nós sabemos qual eram os recursos que ela usava, né? Garfadas no abdômen. Aí ele vai chorar debaixo de uma árvore, nervoso. Que ele estava tenso por conta de que estava se aproximando a sexta-feira e ele teria que fazer aquele serviço. E ele era uma criança ainda muito pequeno para suportar uma situação dessa. Nenhum adulto, quem suportaria? Aí, nesse sofrimento, em meio a essa dor, a mãe do Chico voltou, viu? Você é de respeito. Aí, no meio dessa dor, a mãe aparece para Chico e pergunta, meu filho, o que foi? Por que você chora? O que houve? Ele disse, minha mãezinha, eu estou muito triste, porque minha madrinha ordenou que na próxima sexta eu vá lamber a ferida da perna de meu primo, para que ele melhore. E eu estou com muito medo de não conseguir. Eu estou com muito medo desse fato. Aí a mãe diz para ele, meu filho, cumpra as ordens de sua madrinha. Ela não lhe deu uma ordem? Cumpra. Eu tenho que voltar na tela? Você pode vir aqui um minutinho, por favor? Cumpra a ordem de sua madrinha. Ela não mandou você lamber a ferida? Você vai fazer o que ela lhe mandou. Você vai obedecer. Porque esse momento em que você está obedecendo essa ordem dela, você está se preparando para a sua vida futura, para dar conta de compromissos muito mais sérios. O que você vai fazer é apenas um ensaio. Poxa, qual mãe diria isso? Eu quero saber daqui, qual mãe mandaria o filho, né, lamber a ferida da perna de outra? Eu quero saber se tem alguma mãe aqui que faria isso. Nenhuma? Nem eu. Veja que mãe. E quando ela diz isso, ela sabe da capacidade espiritual do próprio filho e ela sabia o que ele teria pela frente. Ela disse, experimente a obediência, a fim de que você suporte e comporte as experiências que vêm para o futuro. Nós falamos sobre isso. Poxa, que mãe exigente, não é? Vai em frente. Vamos lá. É isso aí. Pois é, veja só que mãe. Veja o que é viver numa outra dimensão, que se tem a coragem da mudança já feita, realizada, tem uma visão que transcende os nossos melindres, a nossa pequeneza de suportar situações difíceis, né? Veja se uma mãe daqui diria isso.
Não, mas uma mãe, como a mãe de Chico, tem autoridade para tal. Porque ela tem uma dimensão de uma compreensão muito mais alargada do que a nossa, da pequena vivência na experiência da materialidade, na materialidade que nós temos. Por isso que nós conversávamos. Enfim, para nós termos a coragem de mudar, nós vamos precisar de um fator. E esse fator é determinante. A vontade. Einstein dizia assim: há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. É a vontade. A gente precisa ter a vontade sincera, legítima. Ela precisa nascer das nossas entranhas, a fim de que nós tenhamos uma impulsão muito forte de nos mantermos na determinação que vamos assumir de mudar. Realmente chega, eu não quero mais, do jeito que está, não está bom. Porque o que é que nós fazemos? Nós procuramos pessoas e nós nos entendemos melhor com pessoas que são como nós. A gente olha no meio assim, alguém que é transviado, a gente diz: eita, não gostei. Eu gostei mais desse, porque esse é mais parecido comigo. Eu gostei mais desse que gosta do que eu gosto também, então a gente vai fazer uma parceria. Esse me agrada mais, aquele não. Nós procuramos aqueles que são parecidos conosco. Mas a nossa vida é de diversidades, não é assim? Qual é a planta que é igualzinha a outra planta? Nem no mesmo reino é. Qual é o ser humano que é idêntico ao outro? Nenhum, nem na digital. Nós poderemos ser semelhantes, mas idênticos nunca. Porque a diversidade é muito grande. Aí a gente quer alguém igual a nós. A gente procura alguém igual a nós para nós casarmos. E nós procuramos alguém igual a nós para constituirmos uma família. Aí a gente quer alguém igual a nós que trabalhe na sociedade espírita. Nós queremos alguém igual a nós que atenda na recepção. Nós queremos alguém igual a nós que atenda na padaria onde a gente vai comprar os pães. Nós queremos alguém igual a nós para fazer a busca. Aí vamos pensar a respeito. Vocês já imaginaram se existisse várias cópias, duplicidades, triplicidades de nós mesmos? Que coisa mais sem graça. A gente encontrar com a gente o tempo todo. A gente casar com alguém igual a gente na padaria tem a gente está lá, a gente vai no posto de gasolina, a gente está lá. A gente vai para a sociedade, a gente vai estar aqui. Então, você, poxa, eu vou me encontrar comigo o tempo todo. Cadê a experiência do aprendizado? Como é que eu vou aprender com o outro se o outro sou eu igualzinho? Então, a proposta é nos movimentarmos com muita vontade, para a coragem de mudar na diversidade. A proposta do Cristo é: vive com o que estão ao teu redor. É o teu próximo mais próximo, né? Só que o próximo mais próximo da gente é totalmente diferente da gente. Alguma coisinha ou outra se aproxima. E ainda bem que é assim, porque senão nós não suportaríamos a mesmice da igualdade, na repetição da igualdade, nós não aguentaríamos. Eu trouxe aqui algumas sugestões dentro desse material de Divaldo, dessa 33ª Congresso de Goiás, para nós aplicarmos, para ficar assim prático. Fale com as pessoas. Olá, tudo bem? Como você vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não precisa falar muita coisa, não. Olha nos olhos e dá um... Não precisa nem abrir todo o sorriso alargado, porque quando a gente expressa nos olhos dos outros, do outro, a gente já envia também algum código, né? Eu olho, ela já entendeu que eu sorri. Pronto, então, fale com as pessoas. Troque comunicação com elas, se possível. Se não, use dessa fala que é sem palavras, mas é a fala da compreensão pelo gesto. Sorria. Chame as pessoas pelo nome.
Não é? Mesmo, olha, lá na casa nós temos 2 exemplos. Nós temos a nossa vice-presidente, que ela chama todas nós de Lindinha. Lindinha, vem cá minha lindinha, vem cá minha lindinha. Porque a casa é muito grande, são muitos trabalhadores, até lá na hora H, lembrar do nome da pessoa, então todo mundo é lindinha. E nós temos um colega que chama todo mundo de homem, os homens, né? O homem. Todos os homens são homem, o homem. E ele mesmo já disse, olha, eu faço isso porque eu me esqueço do nome das pessoas. Então, ele arrumou uma fórmula e a gente gosta. Os homens, ele chama o homem. E as mulheres, ele chama minha jovem. Ele é educado, dentro da dificuldade dele, de lembrar dos nomes de todo mundo, que é compreensível, e é um gesto carinhoso, não é? Ô, minha jovem. Tudo bem, minha jovem? Vem cá, minha lindinha. É bom ou não é? É bom. Então, exercite um sorriso. Eu conheço uma pessoa, nossa companheira, que ela é sempre séria. Ela é uma pessoa, ela está sempre com o semblante fechado. Eu não sei como é que aguenta, porque eu não consigo. Então, ela tem sempre o semblante fechado. Quando ela passa pela gente, ela abre um semblante sem mostrar os dentes. É. Vocês viram? Observaram? É só isso. Mas é o máximo dela, tá bom? Eu sei que é o máximo dela. É aquela... Pronto. Ela deu o máximo que ela podia. Ela se esforçou. Seja prestativo, amigo e cordial. Às vezes a gente não precisa ser só prestativo onde a gente conhece, no meio social que a gente transita, a gente pode dar uma forcinha a mais, não pode? Suponhamos que alguém aqui precisasse que deslocasse as cadeiras. Aí sai todo mundo e a gente vê 1 ou 2 pessoas correndo com as cadeiras. Para aí, eu posso levar umas 2 ou 3. Não posso levar as 100 que tem aqui, mas eu levo 2 ou 3. Então, seja prestativo, seja amigo, seja cordial. Facilita muito na relação, diminuindo o conflito desarticulado. Combine as palavras com as ações. Por isso que eu disse para vocês que esse tema foi muito difícil. Depois eu vou falar com você lá, viu? Arruma uma coisa melhor para mim. Porque eu preciso combinar o que eu estou falando com a minha ação. Tem que ser mais... vocês vão olhar e vão dizer, realmente, ela é assim. Eu vou dizer, poxa, tudo aquilo que ela falou, olha como é que ela se comporta. Então, nós temos que combinar o que a gente diz com o que a gente faz. Porque, senão, nós não temos moralidade alguma. Ninguém vai nos respeitar. Eu não vou respeitar você. Olha o que você está fazendo. Faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Mas você não faz. Então, nós temos que combinar as palavras com as ações. Observe os que estão em volta de forma espontânea. Nós não precisamos penetrar na intimidade de ninguém. Venha cá, me conte seu passado. A gente precisa fazer isso? Venha cá, me conte todo o seu problema. Não. Mas eu posso observar. Eu posso observar que fulano anda mais calado, mais triste. Eu posso observar que fulano, de vez em quando, enche os olhos de lágrimas. Eu não preciso nem perguntar o que é que fulano tem. Mas eu posso fazer um agradinho. Bora, vem cá. Vamos lá na lanchonete? Você já viu a novidade lá da lanchonete? Vamos lá na livraria? E a gente puxa uma conversinha leve, alivia um pouco a dor do outro. A dor do outro é do outro, eu não vou penetrar na dor do outro, a menos que o outro queira, ou abra espaço para isso. Mas, do contrário, não. Eu não preciso ir lá na ferida. Mas eu posso ser cordial, e eu posso observar que o outro não está bem, mesmo que o outro não me diga, e nem eu diga para ele. Eu também não preciso dizer, você não anda bem, eu tenho observado. Eu não preciso nem dizer isso para o outro. Eu posso me aproximar, falando com essa pessoa, emitindo um sorriso, chamando pelo nome, sendo prestativa e cordial, combinando as minhas palavras com as minhas ações e observando a dificuldade do outro sem invadi-lo. Porque a gente gosta de limites, não é? E, aliás, a gente nem deve escancarar as nossas problemáticas facilmente. São coisas da nossa intimidade. E nós temos todos os recursos subsidiários da doutrina para nós sairmos dessa situação.
Então, não precisamos fazer um rosário para cada um que a gente encontra. Mas, quando nós encontrarmos alguém nessas condições, nós podemos observar de forma espontânea, sendo natural, tentando auxiliar de alguma forma, minimizando aquele momento. A pessoa pode até nos dizer, poxa, foi tão bom, a gente falou só 5 minutos, mas foi tão bom, não é? Poxa vida, foi tão legal, gostei tanto, você estava tão bem que me deixou bem. Você me disse alguma coisa tão engraçada que eu até ri. Engraçado, eu nem pensei que hoje fosse sorrir, né? E sorrir solto. Você me fez bem, você se aproximou de mim e eu fiquei melhor. Ou então o outro não diz, mas a gente lê nos olhos. Porque tem comunicações que não são verbalizadas. Tem comunicações que a gente, quando conhece muito, então especialmente, a gente só basta olhar, a gente já mais ou menos sabe o que se trata e como é, porque está. Mas quando não é tão próximo, pelas energias dos fluidos que nós trocamos, nesse contato que nós temos, nós podemos sentir. Fulano não me disse nada, mas eu estou sentindo daqui que não está bem. Que coisa, né? Deve ter algum problema com fulano, mas eu não vou penetrar na intimidade de fulano. Eu simplesmente vou proporcionar um momentinho de alívio. Já ajuda muito. É como se a gente tomasse um remedinho estando com dor de cabeça. Puxa, a gente pode ser o remedinho da dor de cabeça. Seja generoso e elogie encorajando. O elogio, às vezes, ele pode ser cínico. Eu posso estar querendo o mal do outro e eu estou fazendo um elogio que não é legítimo. Eu posso dizer alguma coisa já com a intenção de insuflar o outro para ele ficar bem inchado e ele cair na primeira esquina. Mas, em outros momentos, eu posso emitir um elogio encorajando. Eu posso dizer, você é forte. Você vai superar a dificuldade atual. Pronto. Eu dei um encorajamento sincero. Eu emito a energia. Eu falo das minhas fibras. Eu busco lá de dentro. Eu envio aquilo, o outro capta. Não precisa de mais nada. Quem sabe essa frasezinha é o suficiente para aliviar. E tem um detalhe, como a lei é de amor, o que eu faço para o outro, volta para mim, não é assim? A lei não é de ação e reação? Eu faço, não vou fazer algo pensando em receber, mas é a lei. Eu alivio o outro de alguma forma, eu fico com tanto daquela substância que me faz bem. E eu tenho condições de suportar o momento seguinte. Eu coloquei essa foto, vocês estão observando a foto? Sabem que família é essa? A família Chaves. Não é? Tão querida a nossa, né? A família Chaves. Tem aí a Chiquinha, tem o seu Madruga, tem a dona Florinda do 102, tem o namorado, tem o que aluga as casas, né? Porque o Chaves, porque eu botei eles? Porque eles representam uma família. E cada um deles é uma individualidade. Cada um deles, na dinâmica do humor, emitiram durante muito tempo, né, as lições da vida de relação familiar e social. No meio daquela brincadeira, uma informação era passada, porque esse era o móvel do trabalho dessa equipe. Tanto que, conforme cada um ia desencarnando, quando nós lembramos sempre de uma forma positiva. Eita, como era engraçado. Eu me lembro um dia que isso, aquilo, aquele outro. Aquela coisinha, aquele trecho que a gente lembrou é uma lição embutida. Então, nós guardamos uma simpatia. Por isso eu trouxe essa imagem. Então, dicas para ter coragem de mudar. Falar com as pessoas, sorrir, chamá-las pelo nome, e sendo prestativo, amigo e cordial, combinando as nossas ações com as palavras,
observando o outro para que nós possamos nos doar, sendo generoso e elogiando, encorajando sinceramente. Você pode fazer a diferença. Coragem. Podemos ou não podemos? São coisas bem simples, que talvez não sejam hábitos do cotidiano de cada um de nós. Ou não seja uma prática diária, mas nós podemos. Nós podemos e precisamos de coragem. Lembra da vontade? Com a vontade impulsionada, nós podemos fazer a diferença. Nós precisamos da coragem que vem da vontade. Tem uma frase que Divaldo diz que eu acho que ela é muito bonita. E ela serve para nós. O mundo muda quando nós mudamos. E eu vou fazer aqui uma citação do homem que vivia junto à piscina de Betesda. Era uma piscina, um lago, aonde as ovelhas, os cegos, os estropiados, eles se banhavam. Acontecia uma movimentação de ondas uma vez no mês. E aquele primeiro que se lançasse naquelas ondas, naquele momento que aquela agitação acontecia, ele tinha cura. E isso acontecia com uma regularidade contínua, mas distante. Uma vez no mês, mas todo mês. Então existia aquele homem que vivia acamado. Há 38 anos ele estava à beira da piscina de Betesda. E ele esperava, como ele era um homem que vivia acamado, que alguém o lançasse naquele primeiro movimento das ondas, a fim de que ele ficasse curado. E houveram muitas tentativas ao longo do tempo. Certa vez, Jesus, passando próximo, observa aquele homem à margem da piscina, deitado em sua maca, com um olhar distante, esperando o dia do movimento das ondas da piscina, para que ele tentasse mais uma vez, porque já eram 38 anos de tentativa. Jesus, quando olha para o homem, ele olha e pergunta para o homem: o que fazes? E ele diz: Senhor, eu estou acamado, não posso me movimentar, vivo sobre essa maca, não tenho como sair daqui, dependo dos meus amigos, a fim de que me lancem na primeira agitação das ondas para tentar a cura. Jesus olhou para o homem e disse: o que tu queres? Ele disse: eu quero ser curado. Jesus olhou novamente para o homem e disse: levanta, pega a tua maca e vem. O homem passou 38 anos deitado à margem da piscina de Betesda. Nunca conseguiu a cura. Quando Jesus passou, perguntou para ele o que ele fazia, o que ele queria, e ele então se colocou. Jesus não toca nele, simplesmente olha e emite a frase: levanta, pega a tua maca e segue. Ele não mergulhou. E o homem se curou. Quando nós vamos buscar o conteúdo dessa passagem da cura em Terezinha Oliveira, ela explica que esse homem, ele era acomodado. Na verdade, ele não tinha o desejo sincero da cura. Ele dizia que queria se curar, mas lá dentro, na intimidade dele, ele não imprimia a força verdadeira, a força da ação. Jesus, percebendo, consulta a consciência dele. Ele então cai em si. Eu preciso mudar. Eu tenho que ter a coragem de mudar. Jesus pergunta: o que tu queres? Eu quero ser curado. Levanta, pega a tua maca e segue. Faz a tua parte. Pega o compromisso que te cabe, assume a responsabilidade que é tua e segue.
é a força da coragem da mudança. Porque esse homem deixou de ser acomodado. Quando ele toma uma decisão de coragem, ele então, depois de tantos anos acamado, ele tem a cura. Isso serve para nós, não serve? Essa lição desse milagre nos toca, porque diz que nós podemos, se quisermos. Porque Jesus não curava sem que o enfermo pedisse. Ele disse: o que tu queres? Eu quero ser curado. Então levanta, pega a tua maca e segue. Imprime um esforço. Faz a tua parte, que os céus te ajudará. Tem essa frase bem linda, que diz assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Parece que a gente não vai conseguir, né? Mas olha a regrinha aí. Comece fazendo o que é necessário. Veja o que é necessário fazer agora nessa coragem de mudar. Que eu preciso, imprimindo a vontade, para desarticular, para sair dessa desarticulação. O que eu preciso? O que é necessário? Faça. Fez o que é necessário? Pronto, agora vamos ver o que é possível fazer. E aí, quando a gente der de conta, a gente diz: poxa, eu fiz o impossível e nem percebi. Eu vou ler um conteúdo curtinho, mas muito bonito, desse livro que é Vivendo o Evangelho, 2º volume, Espírito André Luiz, comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 230. Ele é baseado no capítulo 18, itens 7 e 9 do Evangelho. Diz assim: tente de novo. Não é sempre que você consegue colocar em prática as lições evangélicas. Mas insista e tente novamente. O fracasso é humilhante. Você se abate, mas tenha coragem. A doença é difícil. Você fraqueja, mas conserve a fé. O ataque é grave. Você reage, mas esqueça a ofensa. O orgulho é grande. Você se frustra, mas tenha humildade. A agressão é dolorosa. Você se revolta, mas utilize o perdão. O egoísmo é tirânico. Você se desanima, mas faça a caridade. O ódio é deprimente. Você se perturba, mas lembre-se do amor. Não edifique suas ideias sobre a areia instável dos interesses mundanos, mas construa sua vida sobre o alicerce firme dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho é a rocha. Você é a casa. Muita paz.